Olá a todos! Hoje vamos aprender como montar e usar um forno de pedra para cozinhar. Esses fornos de pedra são originários dos mares do sul e são encontrados em vários lugares, com muitas variações. Eles são chamados de fornos tahitianos, polinésios, de pedra ou de terra. Basicamente tudo isso funciona com os mesmos princípios. Hoje apresentarei o modelo frequentemente usado em situações de sobrevivência. É um modelo particularmente adaptado para pequenos grupos, como vocês verão. Então, claro, começamos pela limpeza do terreno e depois vamos iniciar a construção do forno. Vocês verão que é relativamente arcaico, o que nos interessará justamente em situações de sobrevivência. Então, primeira coisa, vamos cavar, simplesmente. Vamos começar. Para um pequeno forno como o que vou apresentar hoje, em cerca de 50 a 60 centímetros de diâmetro, um buraco de 50 a 60 centímetros de diâmetro e 60 a 70 em termos de profundidade. Então, uma coisa importante, eu me viro para colocar um monte de terra bem ao lado, bem arrumado, porque vou usá-lo de novo depois. Pronto, depois de um quarto de hora, 60, 70 centímetros de profundidade para o buraco, em um ritmo tranquilo. Então, eu só preciso falar um pouco sobre as vantagens desses fornos. Então, o primeiro ponto forte é que são fornos que têm o benefício de devolver as carnes de caça, isto é, de animais selvagens, elas são importantes do ponto de vista sanitário. O forno de pedra vai amaciar as fibras da carne. É o fato de cozinhar por muito tempo em temperatura constante e estabilizada que vai amaciar as carnes nervosas, como as de animais selvagens. Além disso, é importante saber que esse tipo de cozimento torna as proteínas animais muito mais digeríveis em comparação com outros tipos de cozimento. Estamos falando de um princípio de cozimento que vai destruir todos os parasitas, todas as bactérias, todos os vírus, e isso graças a esse cozimento lento e estabilizado. Então é importante saber também que se você grelhar carne selvagem, geralmente corre o risco de selar a carne apenas por fora, mas de não cozinhá-la por dentro. E se o fogo estiver um pouco forte demais, é difícil fazer ajustes. Quando estamos na floresta ou na natureza, você corre o risco de não cozinhar o interior e deixar as bactérias e os vírus intactos. Então eu fui procurar. Galhos vão nos ajudar nos preparativos finais. Então dá para ver que está realmente cheio de umidade, choveu um pouco essa noite. Os solos estão encharcados, então não há nenhum risco de incêndio hoje. Então esses galhos é preciso tomar cuidado para que não sejam folhas tóxicas, essa é a única restrição. Folhas grandes como estas de álamo são muito boas. Agora, o momento importante: forno de pedra. Para um forno de pedra são necessárias pedras. Então aqui eu peguei algumas pedras roladas. Então uma coisa importante quando você faz esses fornos é que você precisa colocar todas as suas pedras no fundo do buraco, de modo a saber a quantidade de pedras que você tem. A quantidade de pedras não deve ultrapassar 25% do buraco. Então aqui estou bem abaixo disso, então vai servir. Então depois que você tirou todas as pedras e verificou bem a quantidade de pedras em relação ao volume do buraco, você vai pegar as pedrinhas achatadas, né, se possível, e você vai forrar o fundo do forno com elas, ou seja, a base. Obrigado, assim você terá uma base seca no fundo. Para fazer um pequeno fogo. Então isso aqui é o fogo de início. Então eu preciso de uma lenha de acendimento muito seca, porque vocês vão ver, não é muito prático de acender, então tem que pegar fogo instantaneamente. É necessário se preparar bem com uma lenha bem seca e um iniciador de fogo, se preciso. Então, uma vez que a lenha fina, né, a lenha de acendimento, está posicionada no fundo do forno, eu vou usar 3 toras. 3 toras que têm entre 3 centímetros e 5 centímetros de diâmetro e que são de madeira verde.
eles são feitos de madeira verde, a única que será usada na construção do forno. Então, esse aqui, ele serve para segurar todas as pedras num primeiro momento, queimar lentamente de forma que as pedras esquentem ao máximo. Aqui está a instalação das primeiras pedras. Então existem maneiras de fazer isso, a gente aprende um pouco fazendo, como tudo. Então as pedras planas, né, a gente vê que são realmente interessantes, mas também dá para fazer com pedras redondas quando não se tem as outras. Pronto, uma vez que todas as pedras estão colocadas na pilha, a gente mantém Então, é preciso guardar bastante madeira, principalmente madeira em gravetos, para colocar talvez dentro, se não tiver o suficiente, se não pegar fogo rápido o bastante, e para reavivar o fogo, se precisar. Então, é importante ter madeira de reserva, isso é bem importante. Então, aqui a gente vê que isso é feito de uma maneira bem rústica mesmo. Então agora eu vou cortá-las de forma bem fina, para que cozinhem um pouco mais rápido. Então isso é a experiência que vai determinar um pouco o jeito que você corta, de legumes, de carne. Então aqui são cenouras, mas poderia ser qualquer outra raiz, frutas, legumes, tudo pode ser cozido nesse forno. É isso que vamos ver. Então é claro que escolhemos folhas bonitas, bem resistentes e bem frescas. Podemos dobrá-las de modo que os alimentos fiquem bem confinados. Também podemos facilmente amarrá-las com qualquer talo vegetal. Então, com este forno temos outro ponto forte. Nas nossas atividades em particular, precisamos de poucos materiais. A execução do forno é rápida e há pouco gasto de energia. Então é importante saber que para fazer a instalação do forno leva mais ou menos 1 hora, e a partir do momento em que o fogo é aceso, leva mais 1 hora até que possamos fechar o forno. Vamos ver isso junto? Então, outro benefício desse forno é que vamos poder cozinhar todos os recursos naturais que conseguirmos coletar ao mesmo tempo dentro do forno. Então, se você sabe fazer, não tem problema. É só uma questão de corte e ajuste do corte. Não pode ter frutas enormes e pedaços muito pequenos, senão o cozimento não vai ficar homogêneo. Você pode cozinhar todas as aves, todos os mamíferos, todos os répteis, todos os peixes, frutos do mar como ameijoas, mexilhões e ostras também. Você pode cozinhar raízes, algas, folhas, frutas, legumes, tudo o que você encontrar. Então, mais um ponto forte. Agora, veremos que vocês não precisarão de utensílios para cozinhar os alimentos. Isso pode ser feito de forma bem rústica e simples, sem utensílios. Então, isso é um ponto importante na sobrevivência. Para finalizar, último ponto forte. Você tem uma capacidade importante com esse tipo de forno.
Vamos ver que com um forno bem pequeno como esse que acabei de montar aqui, podemos cozinhar comida suficiente para 4 ou 5 pessoas e isso para o dia todo. Então, se você estiver em um grupo maior, basta aumentar o forno e ter um pouco mais de recursos em termos de pedras e madeira. Então, o magrete vamos colocar com a gordura na base, ou seja, com a gordura para baixo, de modo que ele cozinhe bem. Não hesite em colocar várias camadas para que fique bem embrulhado. Então, quando você faz esse tipo de forno, há alguns pontos de referência que é importante respeitar bem. Pronto, já está começando a desmoronar. As pedras devem ser duras e mais ou menos do tamanho de um punho. Elas também precisam estar secas, porque senão há risco de estourarem. Devemos colocar no máximo 25% de pedras no fundo do buraco. Isso é muito importante. Caso contrário, você terá muitas brasas e pedras em excesso enchendo o buraco. Então 25%. No começo você faz o teste como fizemos juntos e depois tem que ter mais madeira do que pedras. Isso também é uma referência importante, sempre mais madeira do que pedras. Para o cozimento, pedaços grandes, pedaços pequenos, vamos levar cerca de 2 horas. Para te dar uma referência, por exemplo, para as batatas, você vai deixar cerca de 3 horas. E para os pernis, os legumes grandes, as frutas grandes, você vai deixar 6 horas. Então é isso. É o equivalente a um cozimento no vapor. Vamos ver. Se você deixar seus alimentos por mais tempo do que isso, se você deixar 7 horas, 8 horas, 10 horas, vai ficar ainda melhor. Em geral, você não os perderá, eles até melhorarão. Então é isso, né? As pedras estão bem quentes. Vou começar a parte mais interessante. Vamos fazer queimar de novo. E as pedras. Então eu tiro os pedaços grandes. Então, antes de fechar o forno, então 501, a gente pega um pilão grande assim, de modo a achatar a base, que está realmente muito quente. Temos uma temperatura realmente alta aqui e é uma mistura de pedras e brasas que estão dentro. Então agora eu vou abafar o fogo o mais rápido possível, adicionando folhas. Eu faço um tapete de alguns centímetros, isso abafa bem o fogo. Agora vou adicionar todos os alimentos, então o peito de pato, a gordura bem no fundo, batatas, etc. Para o resto isso não importa. Uma segunda camada de folhas agora, 2. Os alimentos estão no forno. E agora vou usar alguns gravetos. Então agora que eu tinha planejado aqui colocar desse jeito. 2 maneiras de cobrir com os galhos. Então é importante confinar tudo isso o mais rápido possível, de forma que a temperatura caia o mínimo possível. Desde o início. Então, normalmente procuramos áreas onde há fumaça e tentamos abafar tudo isso. Para que haja o mínimo de oxigênio possível lá dentro. No final das contas, é a terra que vai fazer a vedação.
Então, claro, cada tipo de cozimento, cada tipo de forno vai corresponder a uma situação específica, a um lugar específico, a uma condição climática específica e até mesmo a um grupo específico. Então aqui, estamos em um sistema muito rústico, né, muito básico, é um sistema coringa, mas ele tem uma limitação. Para um forno de pedra é necessário ter pedras, obviamente. Há uma segunda limitação, que é o tempo de cozimento de 3 horas, o que é bastante longo. Então esse é um tipo de forno que vamos reservar. Para acampamentos de pelo menos meio-dia. Se você precisar ser muito ágil, muito rápido durante a viagem, será preciso escolher nosso modo de cozimento. Então eu encorajo você, é claro, a fazer seus próprios testes para assim assimilar bem os fundamentos da fabricação e do uso deste forno. É necessário dimensioná-lo de acordo com suas próprias necessidades. No momento você verá que este é um dos métodos de cozimento mais seguros e versáteis que existem, especialmente se você acabar consumindo carne de caça. Existem certos animais, como o bom nos trópicos. Consumir carne de macaco, por exemplo, significa ingerir carnes repletas de parasitas. E você será obrigado a usar esse tipo de cozimento, né? Ou então ferver por muito tempo se tiver o equipamento. Então, para mais descrição, eu aconselho você a acender o fogo 2 horas antes do amanhecer e fechar o forno ao amanhecer. Assim você será bem mais discreto. Então, se você souber usar e tiver cortado bem os alimentos, você terá uma refeição quente ao meio-dia e terá o que comer o dia todo sem precisar fazer outro fogo. Então, sim, para esse tipo de forno, né, preciso priorizar as temperaturas mais altas possíveis. Então, há pouco eu disse que ao cortar, ou seja, ao rachar a madeira em pedaços menores possíveis, conseguimos temperaturas mais altas. É verdade. Por outro lado, você tem diferentes tipos de madeira. As madeiras porosas, como o álamo ou o sabugueiro, são madeiras muito leves e que não atingem temperaturas muito altas. Então, nesse tipo de fogo, nesse tipo de forno, vamos dar preferência a madeiras mais densas, como a faia ou a falsa acácia. Aqui tinha o carpe, né, o freixo, que são madeiras muito duras e que vão atingir altas temperaturas. Então, as chamas podem chegar a 1.300 graus e a combustão no geral acontece por volta de 1.000 graus. O carvalho deve estar por volta de 900 graus, a bétula entre 800 e 900 e as madeiras de coníferas, como o pinheiro, vão queimar entre 600. Então, nesse tipo de forno, damos preferência às madeiras densas e que queimam em alta temperatura. Pronto, agora vou abrir o forno. São 14 horas, então já faz 3 horas de cozimento. Fechei o forno às 11 horas desta manhã. Então, com a terra é preciso ir devagar para não espalhar por todo lado, para não colocar nos alimentos. Então, aqui ainda dá para sentir bem o calor. Sem problema, de qualquer forma, esse é o tipo de forno que fica quente a noite toda. Se você faz isso à noite e abre no dia seguinte ainda está quente. Então, o objetivo, né, obviamente, é deixar cair o mínimo possível de terra dentro, o que nem sempre é fácil. Porém, estão protegidos pela dupla camada de folha, mas papilotes pequenas. Então, agora vamos pegar os alimentos. Pronto, todos aqueles que eu tinha colocado na base. Então agora ele está no outro, vamos focar especialmente nele. Dois magretes, pronto, que vão ficar bem cozidos, com certeza. Está fervendo. Batatas, elas estão perfeitas aparentemente. Os brócolis também estão bons.
azeite de oliva, molho de soja, pimenta e um pouco de sal. Então esse serripolé ele vai substituir o tomilho de forma vantajosa para melhorar o molho. Então eu dei uma melhorada no básico hoje, mas foi para comemorar dignamente com vocês os 100 mil inscritos do canal. Mesmo assim, esse tipo de forno é eficaz em situações de sobrevivência. Recomendo que aprendam a usá-lo. Agora vou almoçar, então desejo a vocês bom apetite e principalmente até breve para novos vídeos. Excelente, potente por dentro, as chalotas estão perfeitamente cozidas no vapor. O serripolé me impressiona, é extraordinário. É uma cenoura muito agradável, muito bem cozida, brócolis, sabor defumado. Eu tenho as batatas. 3 horas, como deve ser, impecável. Como deve ser. Impecável.